Pronto? Boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam gostando do nosso evento. Realmente já passou muita gente importante, muitas palestras interessantes. Eu espero dar continuidade a esse evento da melhor forma possível. A minha palestra é sobre quedas de UFOs. Eu estava ali fora, eu trazia um pouquinho, porque eu estava dando entrevista ali fora, e uma das perguntas foi: por que eles caem? Eu não sei por que eles caem. Ninguém sabe, atualmente, fora os militares, por que eles caem. Dizem que no caso de Roswell, que eu vou mostrar aqui, o objeto caiu porque foi atingido por um raio. Tamanha tecnologia dessa, um caso fortuito da natureza é capaz de derrubar um objeto. Em outros casos, a gente tem a afirmação de que caças F-16 da África do Sul derrubaram um objeto no deserto de Kalahari. Mas, com tamanha tecnologia, por que realmente isso acontece? A gente ainda não sabe. Essa palestra eu vou tratar de casos que foram publicados nesse meu livro, agora são mais de 100 casos. Não afirmo, não tenho a competência para dizer que todos são reais ou verdadeiros, mas eu posso afirmar que todos merecem uma investigação profunda. Infelizmente, muitos são antigos, a gente não tem a capacidade de investigar, mesmo porque a maioria das testemunhas já faleceu ou está muito velha. Mas temos casos recentes, que a gente vai dar uma olhadinha. Como a gente vê, alguns vão dizer que a primeira queda de UFO aconteceu há 12 mil anos atrás na China, e outros que vão dizer que foi há 4 mil anos. Alguns vão dizer que não foi, nunca ocorreu. Mas no que chamamos de mundo moderno, o primeiro fato ocorreu na primeira semana de julho de 1947. Mas não foi de Roswell. Foi antes de Roswell. Foi um evento ocorrido em Montana, no dia 7 de julho de 47. Antes da gente entrar nesse período pós-Roswell, vamos ver o que aconteceu antes de Roswell. A gente tem muitos casos, todos eles relatados de forma na imprensa, em jornais ou relatos de época. A gente pode ver, por exemplo, 800 depois de Cristo, em Lyon, na França, outro em 1557 também na França, em setembro de 1862 no Oceano Índico, Estados Unidos e também na Califórnia. Por exemplo, esse de 840 em Lyon, um arcebispo de Lyon, ele relata, isso é publicado em 2 livros, que ele foi chamado para realizar a extrema unção em alguns seres alados que caíram de um objeto que estava nas nuvens. Nós estamos falando em 840 depois de Cristo. Não tinha Santos Dumont, nem irmãos Wright. Esse reverendo de Leão, quando ele chegou ao local, realmente tinham 3 seres vestidos com túnicas brancas, mortos, e um vivo. Esse vivo ele foi acolhido pela população da cidade, ele foi tratado, ele conviveu durante um bom tempo com aquela população, com aqueles cidadãos, até que consertou a nave, recolheu os corpos dos colegas e partiu novamente em direção às nuvens. Isso está escrito em jornais da época e publicado em 2 livros. Outro caso interessante que aconteceu em 1862 no Oceano Índico, conta que um barco de uma tripulação dinamarquesa viu um objeto se estatelar numa ilha no Oceano Índico. Eles foram até aquela ilha e lá encontraram restos de metal brilhante, muito liso e flexível, e cerca de 8 a 10 corpos carbonizados no local. Diz a história que alguns desses marinheiros se suicidaram
devido à imagem que eles tinham do acidente. Quem contou isso foi um dos marinheiros que tinha sobrevivido e retornou à Dinamarca. Então, como eu falei, são casos muito antigos que a gente não tem como pesquisar. Não tem uma testemunha para correr atrás. O que a gente tem são os relatos e publicações em jornais e publicações de época. Em 1897, ocorreu nos Estados Unidos uma das maiores ondas ufológicas. E o que isso vem com quedas? Porque em muitos desses casos foram registrados o surgimento desses objetos e, ao mesmo tempo, em alguns casos, a queda desses objetos. Não foram poucos. A gente teve, por exemplo, no início de 1897, em Bethany, Missouri, e você pode ver as cidades que foram alvo dessa grande onda ufológica em vários estados norte-americanos, principalmente Iowa e Illinois. Aqui no cantinho tem um desenho do que seria um objeto, é muito parecido com o Zeppelin. Os relatos são de que o objeto era muito parecido com o Zeppelin, só que não existia Zeppelin nessa época. Se realmente existia um objeto voando nessa época, ele é antecessor a Santos Dumont e antecessor aos irmãos Wright. Só que o relato das pessoas com respeito a esses objetos é que eles voavam a grande velocidade e faziam manobras que iam de contra o vento. Um balão qualquer é difícil ir contra o vento. Ele vai de acordo com o vento. Então, o que houve nessa onda ufológica foi o surgimento, pela primeira vez, de uma grande quantidade de objetos. E, junto com ela, a queda desses objetos. Primeiro caso que a gente vai investigar. São muitos casos, como eu falei. Eu não vou conseguir falar em todos. Mas eu destaquei alguns que eu acho que têm um interesse maior. Primavera de 1941, em Cape Girardeau, Missouri, nos Estados Unidos. O caso é contado que, ao chegar no local da queda, o reverendo William Huffman, que era o reverendo da cidade, ele relatou isso para a família dele após voltar. Ele estava dormindo, o telefone tocou e o xerife da cidade falou que precisava dele no local porque tinha ocorrido um acidente e ele precisava ir lá para prestar apoio religioso, extrema-unção ou coisa assim. Um carro oficial do xerife, um carro de xerife, foi até o local, buscou o reverendo e o levou até o local. Ele lá chegando, ele viu vários policiais, vários carros de polícia do exército e encontrou no local da queda muitos destroços. Mais uma vez, aqueles destroços prateados, folhas de alumínio, essas coisas. E encontrou um ser muito pequeno, já no leito de morte. Um ser que não passava de 1,40 m e a pele dele tinha um tom cinza. E o ser tinha grandes olhos negros. Estamos relatando um Gray, em 1941. Antes de qualquer caso desse tipo, com esse ser viesse a público, né? Ele encontrou no local também, o objeto tinha uma cor metálica. Ele encontrou também tipo painéis com botões dentro desse objeto que tinha caído. E no meio dessa confusão toda, dois agentes, dois militares, duas pessoas responsáveis, pegaram um desse ser, esse que é o reverendo Huffman, e tiraram uma foto segurando esse ser. Anos depois, a neta do reverendo, ela chegou a ver essa foto. O reverendo mostrou essa foto que foi tirada com esses agentes. Ele tinha essa foto, ele recebeu essa foto. Anos depois, o seu avô, ele emprestou essa foto para um colega que queria mostrar para outras pessoas e essa foto sumiu. É sempre assim. Na hora que a gente tem a evidência, ela some, ela desaparece, ela escorrega entre nossos dedos. Mas, investigando esse caso, o Leo Stringfield é um dos grandes pesquisadores de quedas de UFO. Ele entrevistou a neta do reverendo.
E mostrou a ela uma foto que vocês, eu não tenho aqui, mas vocês conhecem certamente, que dizem que são dois agentes soviéticos segurando um ser de braços abertos. Acho que vocês já viram essas fotos. Já se descobriu que esse ser é um macaco. Era um macaco. E o Len Steinfeld mostrou essa foto para a menina. E ela falou, mas não foi isso que eu vi. Não foi essa foto que meu avô trouxe. Não tem nada a ver com isso. Onde foi para essa foto a gente não sabe. Esse caso é um dos casos ainda a ser investigados. Mas as testemunhas, como eu disse, como é um caso antigo, as testemunhas faleceram. E até hoje a gente não tem uma resposta. Em 1946, Segunda Guerra Mundial, os foguetes fantasmas na Suécia, que uma foto de um ampliado, uma foto pequenininha, mas ampliada do objeto caído. Os locais onde caiu, tudo dia 9 de julho, 10 de julho, 18 de julho, em vários lagos da Suécia. Esqueceria a foto de um objeto caindo. Mais uma. Olha o detalhe. Um pesquisador dinamarquês procurando um desses objetos que caiu no lago. O que dizem? Dizem que esse objeto eram foguetes V2 alemães disparados da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, que não chegaram a atingir nenhum alvo específico ou militar, que cruzou os céus da Suécia durante vários e vários dias. Até aí tudo bem, a gente estava na Segunda Guerra Mundial. Ok. Mas o que não se conta é que esses objetos faziam curvas retas. Um foguete não faz uma curva reta. Um V2, muito menos. Se um V2 fizesse uma curva reta, a Alemanha teria ganho a guerra. Um documento da United States Air Force Europe, que era a Força Aérea Americana que ficava na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, do dia 4 de novembro de 1958, indicava que alguns pesquisadores acreditavam que os objetos tinham origem extraterrestre. Por quê? Por causa dessa característica, fazer curvas, manobras. O documento mostra também que os militares suecos realizaram uma operação de investigação sobre esses objetos. E que um suposto objeto tinha caído em um lago, e é da onde a gente tem essa imagem. Ele pesquisando esse lago. Não encontraram nada nesse lago. Se é um foguete, onde está o destroço do foguete? Os restos do foguete no fundo do lago. Nunca encontraram. Esse é o memorando. Onde caiu esses objetos? Caíram no lago? Mergulharam? Caíram realmente? Houve explosão? – 21 de junho de 1947, Maury Island, Washington, Estados Unidos. Esse caso aqui é fantástico. Esse caso, inclusive, virou um filme que não saiu nos cinemas brasileiros, mas ele foi premiado em alguns prêmios no exterior, que conta que o dono de um barco, Harold Dahl, é um barco que empurra toras em lagos. Isso é muito comum no Canadá também, nos grandes lagos canadenses. Ele estava no seu barco com seu filho, seu cachorro e mais alguns tripulantes, e cerca de 6 objetos começaram a sobrevoar o lago e o barco. De repente, um desses objetos pareceu estar com um problema. O objeto chacoalhava. O objeto começou a chacoalhar em cima do barco e de repente começou a jogar detritos, expelir detritos, incandescentes, como fosse lava, só que não lava vermelha. Lava quando ela já está em contato com a atmosfera, que ela fica preta. E começou a cair isso no lago. O filho dele foi ferido no braço. O cachorro morreu. Coitado do cachorro. Sempre sobra pro bichinho. O cachorro morreu. Foi atingido. Eles pegaram pegaram vários pedaços, na verdade, desse objeto. Esse objeto chegou a baixar a determinado ponto,
Só que outros 2 objetos vieram e deram uma batidinha, um totozinho nele. O objeto voltou a voar normalmente e disparou. Ou seja, os objetos foram todos embora. O que sobrou para Dow? As evidências. O que ele fez? Entrou em contato com Kenneth Arnold. Quem era Kenneth Arnold? Foi o homem que viu os novos objetos voadores sobre o Monte Rainier, em Washington. Pela primeira vez se falou em flying saucers, de pires voadores, discos voadores, e a partir do avistamento de Kenneth, surgiu a era moderna da ufologia. Kenneth transformou-se num ufólogo. Então ele foi pago pela revista Fate para pesquisar esse caso. Ele foi até o caso, contatou com outros 2, entrou em contato com 2 militares da Força Aérea dos Estados Unidos que o haviam interrogado no seu avistamento. E a história começa a ficar estranha. Por quê? A imagem do objeto expelindo os detritos. A história começa a ficar estranha porque entram os homens de preto. Dow, ele foi ameaçado por homens de preto, que falaram que ele não deveria falar com ninguém sobre isso, que ele não deveria entregar esses materiais para ninguém. Só que Dow já havia entregado os materiais para o Kenneth. E o Kenneth, por sua vez, havia entregado para os militares aos quais ele se tornou amigos. O que aconteceu? O avião desses militares que estava voando para Wright-Patterson, aquela base dos Estados Unidos, caiu. O avião deles caiu. E os militares morreram. Só que os militares não estavam sozinhos. Tinham os militares e o piloto e o copiloto. O interessante da história é que relata um dos sobreviventes, um sargento sobrevivente do voo, que no momento que o avião estava caindo, esses 2 militares que tinham pego os objetos, eles falaram: não, vão vocês primeiro. Eles eram patente superior, né? Eram tenente e capitão. Vocês vão primeiro que a gente vai pegar os paraquedas e vai depois. A última imagem que esse sargento diz ter visto ao saltar do avião de paraquedas foi o capitão segurando a caixa onde estavam os destroços. A partir daí, o avião caiu, foram encontrados os destroços do avião, os corpos dos pilotos também, mas as evidências do objeto sumiram de novo, mais uma vez. Dow nunca mais contou a história. Ele teve que se mudar de cidade por causa do assédio e também do medo da ameaça. E essa história ficou esquecida durante um bom tempo, até que, isso aqui é a imagem do filme, até que esse Dow já morreu, né? Até que esse filme foi lançado em 2013, causou um certo rebuliço na comunidade ufológica, mas nada mais do que isso. Acontece que, não acabou aí, mas não é só isso. Há um documento escrito pelo FBI que afirma que Dow foi coagido a dizer que o que ele tinha visto foi por imaginação. Isso são palavras de um documento do FBI. Que também é interessante lembrar o seguinte: as agências dos Estados Unidos e as forças armadas dos Estados Unidos, elas disputam entre si tecnologia. O exército não empresta tecnologia para a Marinha, que não empresta para a FBI, que não empresta para a CIA. Não, cada um quer o seu. Quanto mais informações, mais armas eles tiverem, mais black budget, orçamento negro, orçamento escondido, orçamento sigiloso eles recebem para desenvolver essas pesquisas. Então lá não tem compartilhamento de informação. E nessa época de guerra, o FBI, quanto mais informação ele tivesse, mais ele teria poder. E o poder é que manda. Então o FBI investigou esse caso e chegou à conclusão que Dow foi coagido a mentir no seu depoimento, e que realmente algo estranho tinha acontecido em Maury Aslan. Esse documento só foi liberado quase 30, 40 anos depois. Esse é o famoso caso Roswell,
julho de 1947. Por que botei julho de 47? Porque algumas pessoas dizem que foi dia 1º que caiu, dia 2º, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. Foi no início de julho, durante uma tempestade. Muita tempestade, muitos relâmpagos, e na manhã seguinte, Mac Brazel, um fazendeiro, na verdade era o capataz de uma fazenda, ele estava olhando a sua área, o gado que tinha se espalhado, e encontrou, todos conhecem a história, uma área coberta de destroços prateados, flexíveis, que ele não sabia o que era, mas ele queria limpar. Olha, não sei o que é isso, não sei se é um balão, não sei se é um avião, mas tem que tirar da minha fazenda porque isso aqui está me causando problema, porque os animais não chegavam perto daquela área. E aquela área era justamente a área de pastagem dos animais. Então o que ele fez? Entrou em contato com o xerife Will Cox, que era o xerife da cidade de Roswell, que por sua vez entrou em contato com a Força Aérea dos Estados Unidos, na base aérea de Roswell. A base aérea de Roswell, naquele período, era uma das mais importantes do mundo. Por quê? Porque era a base atômica nuclear dos Estados Unidos. Lá que saíram as 2 bombas atômicas que explodiram em Hiroshima e Nagasaki. Então você vê que não era qualquer base, não era qualquer pessoal que estava lá, não era qualquer profissional militar que trabalhava naquela base. E quem foi investigar foi Jesse Marcel, que era o chefe da inteligência da base. Ele foi junto com John Cavett, que era o assessor de imprensa, foram à casa de Brazel. Era distante, né? Ele morava é grande o estado de Nevada. Ele foi de Nevada, não, do México. Eles foram de carro, chegaram à noite, dormiram na casa de Mac Brazel, e no dia seguinte foram até o local da queda, viram aquilo tudo, recolheram todo o material, levaram de volta até a base, e lá o general Ramsey, ele deu aquela declaração de que os Estados Unidos haviam capturado um disco voador, que não era um disco, era uma nave triangular. Essa nave parece com algo que temos hoje? É muito parecido com os aviões mais modernos que temos hoje. Os stealths, os aviões invisíveis. É muito parecida. É engenharia reversa? Não sei. Jesse Marcel foi enviado, depois dessa afirmação, a Força Aérea deu uma outra nota falando que o que tinham captado não era um disco voador, não, era um balão meteorológico. Jesse Marcel era chefe de inteligência, ele conhecia um balão meteorológico melhor do que qualquer um, porque ele inclusive tinha soltado vários como sua função. Ele foi mandado para Washington para verificar o que tinha visto. Ele entrou numa sala, viu os restos do balão e olhou para o superior e falou: não foi isso que eu vi. Eles simplesmente olharam para ele e falaram: sim, foi isso que você viu, e foi isso, e é isso que você vai falar para os jornalistas. Ele teve que entrar numa sala, tiraram fotos dele agachado com um pedaço de balão. Ele se calou durante anos, só na década de 70 que Stanton Friedman desvendou essa história todinha, que hoje nós já conhecemos, que a Força Aérea teima em dizer que era um balão meteorológico com bonecos crash test dummies, aquele boneco de impacto de carros. Aqui é o local onde a nave ficou embicada em Roswell, bateu de frente. E no final, em 97, a Força Aérea publicou uma pesquisa dando o caso como encerrado, que eram bonecos e o que foram vistos eram balões. Só que se você for ler o livro, e isso tem no meu livro, nada do que eles falam bate. Eles falam que o voo que partiu com esses bonecos partiu num dia X, mas não tem nenhum registro de avião partindo nesse dia. Os controladores de tráfego aéreo daquela época, que estavam na base, afirmam que não tinha. E fora isso, todos os militares envolvidos, já afirmaram que receberam ordens de realizar um acobertamento sobre a queda de um disco voador. Todos disseram isso. Tanto no leito de morte, quanto vivos, todos disseram isso. Então, a gente tem evidência. Só que está tão na nossa cara que eu acho que o pessoal já enjoou de falar de Roswell. Esse é um caso muito controverso.
Dizem que é o segundo objeto de Roswell, que teria vindo buscar Roswell, mas aconteceu em Aztec, também no Novo México, quando 5 corpos de alienígenas foram descobertos no interior de um UFO. Quem descobriu isso era um grupo de arqueólogos da Universidade do Novo México que estavam lá. Eles viram o objeto, olharam por uma portinhola e viram os corpos dos seres. O objeto tinha mais ou menos 30 metros de diâmetro por 9 metros de altura. O que aconteceu na hora que esses estudantes de arqueologia estavam lá, vendo o objeto, chegou o exército norte-americano, evacuou a área, ameaçou todo mundo, resgatou o objeto. Esse é um desenho do que foi visto no dia e como eram os seres e o objeto. Esse é realmente discoide, esse é realmente um disco voador. E o ser, bem parecido com Roswell. Dizem que também é uma fábula isso aí. Alguém inventou ou também alguém imaginou baseado em Roswell, que já tinha se tornado algo famoso, porque há pouco tempo tinha acontecido, há um ano mais ou menos, quase um ano, para ganhar alguma notoriedade sobre isso. Segundo a história, o objeto e os seres foram enviados para Wright-Patterson, aquela base dos Estados Unidos. (9 de agosto de 49, em Montana, nos Estados Unidos também. Vários objetos que tinham forma em formato de um pneu de carro, com uma estrutura metálica, a coloração branco metálico. 2 desses objetos caíram na água, ou mergulharam, e levantaram uma espessa coluna de vapor, quer dizer, estavam quentes, estavam incandescentes. Fosse um meteoro caindo, tudo bem, ia fazer o mesmo efeito, mas o meteoro se desintegraria na atmosfera e não tem forma de pneu de carro. Um outro caiu numa floresta, causou um certo incêndio, que não teve grandes proporções, mas o interessante é que não sobra destroço para isso. Não se encontram destroços, segundo as investigações. Não houve registro de explosão do objeto. Esse que é o lago, belíssimo por sinal. Mas há também registro de investigação da Força Aérea. Não se esqueça, a Força Aérea registra norte-americana naquela época, estamos ainda no tempo ainda fresquinho. Eles investigavam qualquer tipo de queda, qualquer tipo de evento, eles investigavam. 6 de dezembro de 1950, no Del Rio, Texas. É um caso do condecorado piloto de guerra que lutou na Segunda Guerra Mundial, na Guerra da Coreia, Robert Willingham, que ele afirmou enquanto voava nesse seu avião, que eles viram um objeto a mais de 2.000 km por hora. 2.000 km por hora. Ontem eu vindo para cá de avião da TAM, ele estava a 777 km por hora. E eu já acho rápido. Imagina 2.000 km por hora. Algo inimaginável, inclusive hoje. É algo inconcebível. Ele fez uma curva de 90 graus e caiu perto do leito do rio, Del Rio. Esse é o veterano, é o Robert Willingham. Uma foto de 2004. E aqui é a imagem maior do que seria o avistamento dele, ele vendo o objeto caindo próximo ao leito do rio, do canyon. Como ele falou, o objeto cambaleava e começou a descer rapidamente, mergulhou em direção ao rio e caiu. Segundo William, eles pediram autorização para pousar. Eu não sei onde ele conseguiria pousar aqui, mas eles pediram autorização para pousar em um lugar para investigar. Foi negado e lhe dito que o objeto já estava sendo detectado pelos radares. Eles tiveram que voltar para a base e durante anos ele procurou saber mais sobre isso, mas sempre lhe era negado qualquer tipo de informação, ou diziam que o que tinha caído era um satélite. É bem criativa, né? As explicações do governo são tão criativas, mas uma hora elas vão acabar. Eles não vão ter desculpa, vão começar a repetir as desculpas deles. Saindo um pouco dos Estados Unidos, para a gente não achar que só tem Estados Unidos, realmente
o maior número de registros é nos Estados Unidos, mas não pela importância. É porque lá a informação é mais difundida, lá é o berço da cultura, vamos assim dizer, pop. Lá os meios de comunicação são mais acessíveis a todas as pessoas. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha casos no mundo todo. Temos, inclusive no Brasil, que a gente vai mostrar. Esse foi o caso que aconteceu na Noruega em 52. E saiu num artigo alemão que dizia que um objeto com domo de fibra de vidro tinha sido encontrado na ilha de Spitsbergen. Por muitos anos esse caso foi tratado como uma farsa, como uma invenção, como uma historinha, até que surgiu o testemunho do general norueguês Gernot Darnebiel, que deu veracidade ao caso. Ele falou que ele esteve investigando a queda de um disco voador. Ao ser questionado, cadê o disco voador? Quem pegou o disco voador? Ele falou, os norte-americanos levaram. A Europa tinha acabado de terminar uma guerra, estava sendo reconstruída, e a presença norte-americana ainda era forte demais. E estávamos na Guerra Fria. Quem botasse a mão num objeto extraterrestre, socialismo ou capitalismo, dominaria o mundo, certamente. Então os Estados Unidos agiram rápido. Isso aqui é só uma imagem ilustrativa, mas era esse tipo de objeto que falaram que tinham visto. Objeto com o domo. Novamente, Estados Unidos, Kingman, Arizona. Novamente dizem que foi uma farsa, mas informações que vão surgindo mediante investigações de ufólogos, vai mostrando que onde há fumaça há fogo. Esse caso começou com um major chamado Daly, que tinha entrado em contato com Lenny Springfield, novamente, a respeito do relato de uma queda de disco voador. O objeto tinha 9 metros de diâmetro e portas com 1,40 m de altura. 1,40 m, um ser grey, mais ou menos, um humanoide, tem entre 1,30 m e 1,40 m também. Caberia eles lá dentro. E as evidências começaram a surgir desse caso. Aqui seria o local da queda desse objeto. Começaram a surgir documentos que foram liberados pelo FOIA, então qualquer um tem acesso a esses documentos na internet. Começaram a surgir depoimentos de militares, depoimentos de civis. 4 desses civis foram assassinados. 2 cientistas que pesquisavam o caso da NASA morreram em situações estranhas, no mínimo estranhas. Um morreu afogado na banheira. O outro morreu também na banheira, só que ele escorregou e bateu a cabeça na privada. Não estou levantando nenhuma teoria da conspiração, gente, é o que está escrito. A gente não sabe. Mas então muita gente se silenciou por causa disso. Tem gente que não acredita que haja esse tipo de ameaça. Eu acredito, sim, há esse tipo de ameaça, porque é um interesse maior, muito maior, por trás de tudo isso. E para você divulgar uma informação dessa, se você divulgar uma informação dessa, confidencial, você vai estar correndo um risco muito grande. Primeiro, você pode ser preso, porque existem leis para isso, e na última das instâncias, ser acalado. Las Vegas, Nevada. Esse é um dos, assim como Roswell, eu acredito que é um dos casos onde você tem a evidência verdadeira da queda de um objeto voador não identificado. Esse objeto ele foi visto cruzando vários estados e é um dos únicos casos onde ocorre próximo a uma base aérea da Força Aérea Americana. E ocorreu na base de Nellis. O objeto caiu próximo à base após ele ser visto em radares. Ele acelerou um pouquinho. De repente, ele parou. E por onde ele passava, ele ia causando um blackout no lugar por onde ele passava. Quem teve uma experiência dessa e vai palestrar com vocês foi o Gary, quando ele viu Gary Hasseltine. Gary, I'm talking about your sighting when you are very young. Que ele também viu um objeto na Inglaterra, quando ele morava lá, e por onde o objeto andava, causava um blackout no quarteirão. Foi o que ocorreu aqui, também nesse caso em Kingman. Ele foi visto sobre Reno, no Nevada também, até que
ele fez uma curva e desapareceu do mapa. William, aqui é só uma... Vamos ver se vai passar. Eu acho que tem que botar aquele vídeo separado, né? Que não vai funcionar. Foi só uma animação do caso. O objeto surge sobre a cidade, causa blackout em vários locais, depois de passar por outros estados, e de repente ele some dos radares. É um dos casos com mais evidências de que seja real, além de Roswell. Posso? Outro muito interessante, Kecksburg, também nos Estados Unidos. Um objeto em forma de sino, a gente vê aqui, foi visto caindo numa floresta. Em pelo menos 6 estados norte-americanos, ele despejou também destroços, dejetos incandescentes. E acabou caindo numa floresta. Ele tinha uma cor de cobre, como a gente vai ver aqui. Tinha algumas inscrições que muita gente acha que era russo, muita gente acredita que esse objeto era um satélite espião russo, mas isso não ficou comprovado. O que ficou comprovado é que ele, mais uma vez, esses objetos faziam movimentos impossíveis de serem feitos por avião, por balão, por satélite, por meteoro, qualquer coisa. Esse objeto também foi resgatado pela Força Aérea Norte-Americana e foi levado em caminhões, aqueles caminhões caixote, né, com aquelas lonas, numa operação muito parecida com Roswell. Muitos militares chegando à cidade, uma movimentação muito grande e de repente tudo vazio novamente. Esse caso também tem levantado muita suspeita e muitos ufólogos norte-americanos estão à procura dos documentos oficiais desse caso, porque ele tinha 50 anos para serem liberados e até hoje não foram. Está chegando. Está chegando. Está chegando. Esse seria o tamanho do objeto e essas seriam as inscrições que estavam nele. Eu não entendo russo, mas para mim não parece ser russo. Shag Harbor, Nova Escócia, no Canadá. Esse, na minha opinião, não é uma queda, é um pouso. Esse objeto que foi visto por 5 jovens que estavam na cidade de Shag Harbor, eles viram um objeto luminoso indo em direção à Baía de Shag Harbor, com várias luzes. Eles entraram em contato com a polícia canadense, polícia montada do Canadá, Real Polícia Montada do Canadá, que enviou 2 agentes de carro até o local onde estavam essas testemunhas e viram um objeto dentro da água. Daí começou uma grande operação de resgate de um avião acidentado. Todos acreditavam que era um avião que tinha caído. O que eles fizeram? Eles foram até o porto da cidade, pegaram 2 barcos e foram em direção ao objeto. À medida que eles chegavam perto do objeto, o objeto ia afundando. Curiosamente, o que sobrou na água foi uma espuma estranha, não aquela espuma quando você vai à praia, o mar está muito mexido, fica uma espuma na areia. Era diferente daquilo, era uma espuma mais viscosa, que ficou por cima do mar. E um dos pescadores que estava no barco, ele botou a mão na espuma e a mão dele ficou incandescente. O que aconteceu depois? O objeto afundou. Eles retornaram para o porto, fizeram seu relatório e tudo mais. Anos depois, soube-se que o objeto tinha ficado no leito do oceano e que uma esquadra norte-americana, uma esquadra de navios norte-americana e canadense foi até o local e ficou em cima do objeto. E o que esses navios detectaram foi uma atividade embaixo d'água. Um outro objeto surgiu do nada e se posicionou ao lado desse que tinha caído, como se fosse um resgate.
Ficou um ao lado do outro durante quase uma semana. E os navios das esquadras norte-americanas e canadenses ficaram em cima sem saber o que fazer. Submarinos, navios, com medo de se aproximar, com medo de tomar alguma atitude. De repente, esses objetos aceleraram a mais de 2.000 km por hora debaixo d'água. Debaixo d'água. E saíram pela superfície em direção ao espaço. Os dois objetos saíram juntos. Então não foi nenhuma queda, acho que estava com problema, afundou ali, veio outro objeto e levou ele de volta para casa. Isso tudo são documentos que estão saindo agora, anos depois, segundo a Lei de Liberdade de Informação. Então ainda tem muita coisa por vir. Gente, a palestra ela é bem resumida dos casos, mas eles estão bem detalhados no livro, tá? Esse caso aqui, eu conhecia pouco esse caso, mas quando eu comecei a pesquisar para escrever meu livro, é um caso de dar medo. Não é qualquer caso. O que ocorre? Radares nos Estados Unidos detectaram um objeto não identificado viajando a cerca de 4.000 km por hora na atmosfera. Esse objeto entrou pelo Golfo do México, ia em direção aos Estados Unidos. Ministro, põe um videozinho pra gente enquanto eu falo. Ele ia em direção aos Estados Unidos, ia cair nos Estados Unidos, mas acabou caindo no México, em Cuyama, Chihuahua, no estado de Chihuahua. Até aí tudo bem. Mas descobriu-se que nesse mesmo momento que esse objeto estava passando, até no radar, tinha um avião que tinha partido dos Estados Unidos. A tela do radar viu os dois objetos, um se aproximando do outro. O maior a uma incrível velocidade. De repente, o que aconteceu na tela do radar? Os dois objetos sumiram da tela do radar. Os dois objetos caíram. O objeto voador não identificado atingiu o avião. Mas a história estranha não é essa. A história estranha é a seguinte. A todo momento, os Estados Unidos, a saberem que detectaram esse objeto entrando no espaço aéreo deles, cruzando e parando no México, eles achavam, eles tinham certeza que ia cair no território norte-americano. Mas caiu no México. A todo momento, eles ficaram investigando as atividades do exército mexicano. Por várias vezes, eles entraram em contato com a embaixada mexicana, oferecendo ajuda. Deixa a gente entrar no seu país para a gente ajudar no resgate. O México, não precisa, a gente tem a capacidade de fazer esse resgate, vamos ver o que é, porque os mexicanos também sabiam que um objeto tinha caído. E os americanos chegaram ao cúmulo de falar, não, mas se tem algum avião nosso envolvido nisso, é jurisdição norte-americana. Começou a operação. Os americanos só ouvindo as escutas clandestinamente. Então, os pilotos mexicanos voavam pela área, não viram nada. De repente, um piloto mexicano fala, acabei de avistar um objeto discoide prateado no solo. Os olhos dos americanos arregalaram, né? Nesse momento, a comunicação de rádio mexicana foi desligada propositalmente pelos mexicanos. E desligaram qualquer tipo de comunicação. Começaram a falar numa frequência que os americanos não tinham mais como captar. Os americanos entraram em pânico. Vamos invadir, vamos atravessar, vamos mandar um grupo de SEALs para lá para ver se a gente consegue encontrar esse objeto. O que a gente faz? Vamos procurar por satélite. Então, eles posicionaram os satélites deles em cima daquela área e começaram a investigar. Os satélites descobriram um comboio mexicano andando pelo deserto e chegaram no local. O comboio ficou ali por algumas horas e de repente partiu de novo. E eles acompanhando por satélites, por imagem de satélite. De repente o comboio mexicano parou. Eles não entenderam, mas aconteceu alguma coisa. Enquanto isso, na base americana, tinha um grupo lá de SEALs esperando para ser ativado a qualquer momento para invadir o México. Eles estavam perto da fronteira, eles invadiriam o México, secretamente. Então eles
O satélite viu aquilo e falou, não, vou mandar um avião espião para ver o que está acontecendo. O avião espião entrou no espaço aéreo mexicano e fez algumas imagens do comboio e viu que o comboio realmente tinha parado. O comboio não se movia mais. Foi a deixa para o grupo de SEALs entrar no México. Eles entraram no México. A cena que eles se depararam foi a cena grotesca, foi uma cena horrenda. Todos os caminhões estavam parados, todos os militares estavam mortos. Os militares mexicanos todos mortos, em cima do volante do caminhão, caído, do lado, não sei o quê. Eles já sabendo dessa possibilidade, todos desembarcaram no helicóptero vestindo roupas antibactéria, roupas anti-radiação, aquelas roupas brancas com aquele capacete. Verificaram o batimento, o pulso dos militares, verificaram que estavam todos mortos e encontraram dentro de um caminhão de lona o objeto e os destroços de um avião. O que eles fizeram? Juntaram, botaram os caminhões todos juntos, um de frente para o outro, os destroços do avião e do piloto, encheram de explosivos esse local. Um outro helicóptero chegou, levou o objeto embora e eles detonaram os caminhões, os corpos dos militares americanos e o corpo do piloto e o avião, para não restar nada. Para quê? Primeiro, para evitar que, se fosse um vírus, se propagasse para qualquer lugar. Segundo, para acabar com a evidência. Até hoje, ainda existe uma rixa muito grande no meio militar por causa disso. Na Bolívia, em Tarija, 3 engenheiros do Banco Mineiro Boliviano viram um objeto cruzar os céus e cair no monte de difícil acesso, muito difícil acesso. O que aconteceu depois foi que, do nada, a NASA chegou à Bolívia. Especialistas da NASA chegaram à Bolívia. O exército boliviano cercou o local. E logo depois, dizem que um avião sem número, sem marcação, sem identificação, partiu do aeroporto de La Paz com destino aos Estados Unidos. Essa seria a foto tirada no momento. Não se tem no Peru, né? Essa do Peru. Não se tem a velocidade, mas diz que foi um objeto parecido como esse que deve ter caído em Tarija. Os jornais da época noticiaram o assunto. Esse caso, quem me passou foi minha amiga Andrea Simondini, que me deu informações sobre esse fantástico caso. Tem muito mais a descobrir, não? Em 1995, em Salto, na Argentina, moradores de Salto e da região ouviram um estrondo muito grande. Dizem que quebraram algumas janelas, que teve um tremor. E viram 2 colunas de fumaça no céu, após uma explosão enorme, né, por causa que causou tudo isso. Começou-se uma investigação. Um piloto que estava lá, ele resolveu decolar e verificar o que tinha acontecido. E ele diz ter visto as colunas de fumaça e começou a voar entre a área da suposta queda do objeto, só que o avião dele deu um problema mecânico, algum problema de sustentação no ar, e o avião dele caiu. Ele se acidentou, né? O avião não caiu, mas ele se acidentou, mas continuou voando. E até hoje ainda tem muitas informações a se revelar sobre isso. No livro eu conto com um pouco mais de detalhes. Mas mais de 100 testemunhas disseram ter visto um objeto metálico naquele dia. Mais de 100 testemunhas. Seria uma das imagens da coluna de fumaça. E aqui dizem que é um objeto. Pero que sim, pero que não. A imprensa também foi ávida sobre isso. Recentemente, em Puerto Ordaz, na Venezuela também, um objeto teria caído numa represa. A Venezuela já vivia sobre o regime chavista, então era qualquer coisa de impossível conseguir informação daquele país.
Isso que ocorreu na hidrelétrica, um objeto caiu e que vários helicópteros negros sem identificação foram até o local e terão resgatado esse objeto. Isso também é uma imagem ilustrativa. Em 2006 também, na África do Sul, em Shepstone, um objeto também caiu no mar, não caiu também, deve ter pousado no mar, como dizem. Foi feita uma operação de resgate por 12 milhas náuticas quadradas, mas nada foi encontrado também. E no dia seguinte, uma frota de navios sul-americanos ficou 3 dias no local. Será que a gente teve outro Shag Harbor? Outro evento parecido com aquele? Em Krasnoyarsk, na Sibéria, em 2006 também, o objeto valor teria caído nessa região com dezenas de testemunhas, inclusive com a participação de agentes secretos russos para resgatar esse objeto. Le Falal, também na África do Sul. Uma pessoa afirmou ter visto um objeto cair, logo assim uma grande operação de resgate com militares, envolvidos militares, teria ido até o local para resgatar um objeto vermelho laranja, que tinha uma cauda, vermelha alaranjada. Estou acelerando, gente, porque já só tem 10. Em Needles, na Califórnia também, testemunhos disseram isso, saiu no noticiário, que um objeto cruzou o Rio Colorado, caiu e vários helicópteros negros também surgiram no local para resgatar o objeto. Uma dramatização dos objetos, dos helicópteros. Em Queensland, em Gingin, na Austrália, também um objeto caiu e causou um imenso incêndio naquela região. Aqui eu não sei se... Vê se consegue tocar isso aqui, o William. Só tocar em cima dele, senão é só a reportagem. Queenslanders have witnessed Australia's very own unidentified crashing object. Residents witnessed a bright flash in the sky Nada foi and an encontrado, gente, também. explosion as something crashed into a mountain northwest of Na noite Gingin. anterior, várias testemunhas A smoky haze disseram and a ter fire visto are the objetos only evidence brilhantes so far. se movimentando Emergency sobre o céu services were da initially região. looking for a plane crash, but no debris or obvious cause of the fire has been found. Nada foi It's encontrado. inaccessible by foot. The only way to get in there was actually get... Nada foi encontrado. 2009, em Ontário, no Canadá, também um helicóptero caiu num rio, perto da cidade de Ottawa. O chefe de polícia de Ottawa, Alain Boucher, disse que não tem o que procurar no rio que seja um avião ou um helicóptero. Nada disso. O que caiu lá, ele desconhece. Passando rapidinho para os casos brasileiros, nós temos Ubatuba, em São Paulo, Praia de Navegantes, Cubatão, Feira de Santana, Varginha. Várias testemunhas viram um objeto cair no mar. No rio. A senhora Ruth de Souza. Ele tinha 90 centímetros de espessura, 4 metros de diâmetro e parecia iluminado internamente. É um caso antigo, Infelizmente a gente não tem mais a testemunha viva para poder relatar. Em Cubatão também, o objeto fez manobra até que caiu perto da estrada de ferro Santos Jundiaí. William. Essa dramatização também da queda. O objeto teria descido lentamente e caído. Depois de expelir um pouco de fumaça, apagar as luzes e cair.
Era pro vídeo tocar junto com a apresentação, gente, mas não deu. Falhou. Ubatuba, também. Um objeto caiu a uma incrível velocidade, que é aquele objeto que explodiu, né? Ele deixou pedaços que foram enviados para os Estados Unidos para análise e que, em alguns esses locais, esses destroços sumiram depois de análise. A aeronáutica falou, a Marinha falou que foram destruídos. Mais um aqui, William, por favor. Tô acabando. O objeto simplesmente explode sobre a praia de Ubatuba, deixando milhões de pedacinhos de fragmentos que foram recolhidos e enviados para análise nos Estados Unidos e também no Brasil. Praia dos Navegantes também é bem interessante, bem parecido com o Shag Harbor, que também o objeto caiu. Houve atividade da Marinha no local. E depois de alguns dias, disseram que não, simplesmente nada foi encontrado, não encontramos nada. Só que relatos afirmam que, dias após a queda, a região foi visitada por muitos objetos voadores identificados. Aqui, nesse caso, também é o relato daquela espuma no mar, tá? Porque pescadores, quando viram o objeto caindo, acharam que fosse um avião e eles foram até o local. E também encontraram aquela espuma mesmo de Shag Harbor. Feira de Santana é um caso muito interessante, grande para falar aqui, mas seria o resgate de seres, um estilo Grey e um estilo que parece um bicho preguiça, dentro de um objeto. As testemunhas foram ameaçadas também. É um caso bem interessante também. E os militares recolheram o objeto e os seres. O Varginha, que melhor do que isso o Petit pode falar, nesse caso eu destaco o objeto que foi visto pelo casal de fazendeiros, a Oralina e o seu marido Eurico. Eles viram um objeto passando lentamente, em formato de charuto, passando lentamente sobre a área deles, e aí se desenrolou todo o evento de Varginha, que tem no livro do Petit muito bem explicado também. Além do que testemunhos de gente que diz que ter ido ao local da queda e sido expulsa por militares. Na Brasilândia, que falam que várias pessoas encontraram também um objeto cair sobre uma região de explosão, e o objeto parecia uma bola de ferro, né? Ele tinha um formato discoide e uma luz muito brilhante. Para concluir, o mais importante nessa minha apresentação é mostrar que alguns casos podem não ser extraterrestres, como eu falei para vocês, mas que a maioria merece uma análise mais profunda. Infelizmente a gente não tem todas as testemunhas ainda vivas hoje, mas estamos nos deparando com uma realidade que está bem à nossa frente. Basta a gente ver. Opa, posso botar só o vídeo do livro? William, por favor. Que é o lançamento no evento. Esse vídeo depois vai ser, já está na internet também. E é mais um lançamento da biblioteca UFO. O vídeo foi feito pelo Luciano da Luz, da Milagro.
Já está sendo vendido aqui. Obrigado. Ainda tem um pouquinho de kit, as camisas vendidas separadamente, o livro também, os meus contatos. E muito obrigado. O Gé vai estar me apontando uma arma aqui atrás. Valeu, Thiago.